Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. De maneira resumida, nós cremos em um só Deus. O cristão católico, ele é monoteísta, um só Deus, mas esse Deus, ele é ao mesmo tempo três pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. O cume deste mistério foi revelado com Jesus Cristo. Se você lê o Antigo Testamento, você verá que há sementes ali da Santíssima Trindade, mas não há a revelação plena do Verbo, que ele não havia sido encarnado, que é Jesus Cristo, e não havia a noção do Espírito enquanto terceira pessoa, mas sim como o próprio Deus. Foi Jesus que na sua fala, na sua doutrina, nas suas pregações, na sua vida, ele foi revelando o mistério da Trindade. Nós temos no princípio da Escritura, no livro de Gênesis, já o sinal trinitário na criação do mundo, que é a palavra. O mundo foi criado pela palavra. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, eles vão explicitar que a própria obra da criação, ela acontece na Trindade entre aquele que fala, a palavra falada e o ato de falar. Aquele que fala é o Pai, a palavra falada é Cristo, ele é o Logos, palavra, e não há palavra sem ar. O ar é o Ruá, que é o Espírito Santo. Então a própria obra criadora, ela é trinitária, Pai, Filho, Espírito. No Antigo Testamento, de maneira velada. Com Jesus Cristo, de maneira revelada. A Trindade salta aos nossos olhos, quando na obra da criação, Deus ele vai fazer o homem, criado à sua imagem, à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. Por que o plural? Por causa da Santíssima Trindade. Nós temos outros textos na Escritura que vão apontando para a existência trinitária. Mas aqui, meus irmãos, basta que nós voltemos às festas do Natal, de maneira específica, a celebração da Epifania, Epifanos, a manifestação de Deus nos reis magos. Aqueles três reis, quando chegam a Belém, e olham para aquela criança frágil, pequena, rosada, deitada na manjedoura. Não há palavra para explicar que aquele neném é o Emanuel. Como entender um Deus, o Deus que se faz carne numa frágil criança? O que os reis fazem? Você não vê questionamento, você não vê palavra, você não vê discurso. Os reis, eles ajoelham e adoram. O mistério, muito mais do que ser compreendido, ele deve ser adorado. Porque a verdadeira adoração nos leva a uma vida de santidade. A vida de santidade afasta de nós o pecado. E aquele que vive o temor a Deus irá conhecer intrinsecamente a Trindade, porque a esse ela se revela, se não de maneira plena, de maneira da igreja, pela palavra, na sua vida de oração. Nós temos no parágrafo 234 do Catecismo da Igreja o seguinte: toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo,
se revela. Primeiro, se revela. Reconcilia consigo. Segundo, une a si. Terceiro, os homens que se afastam do pecado. Então aqui, meus irmãos, nós já podemos tirar esta frase que alguns dizem: mas o que toca na minha vida? O mistério da Trindade. O que toca na minha existência? Deus ser 1, 2, 3, 4. O que toca? Toca porque uma vida trinitária é uma vida sobrenatural na naturalidade. Nós já vivemos um pouco do céu nesta terra. 1 Coríntios 13 vai dizer que nós vemos de maneira confusa, mas um dia veremos como Ele é, pois o veremos face a face. E nesta fase que nós estamos de maneira confusa, é necessário a fé. E a fé na Santíssima Trindade me leva a viver como filho do Pai, remido de Jesus Cristo e como templo do Espírito Santo. Não sei se você já escutou da boca do seu pai ou da boca da sua mãe: olha, pode ir, vá para tal lugar, mas cuidado com o que você vai fazer. Lembra do seu pai e da sua mãe. Lembra quem são seus pais, porque a lembrança do pai e da mãe influi nas nossas escolhas. Uma pessoa que vive como o mundo gosta, nos valores do mundo, é uma pessoa que vive a redenção de Jesus, alguém que é amigo de nosso Senhor, alguém que já tomou consciência do que aconteceu na cruz. Esta pessoa não tem uma vida normal, ela não vive como as pessoas que estão perdidas nas estradas da vida. E uma pessoa que sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo e que Deus ali habita, ela irá viver de maneira diferente, irá cuidar do seu corpo de maneira diferente, irá lidar com o corpo do outro de maneira diferente. Isso é uma vida vivida com os olhos na Santíssima Trindade. O Catecismo diz, no parágrafo 2, quando fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a porta da igreja, o sacramento do batismo. Tanto que nós somos batizados em nome de Deus e não dos deuses. É um só Deus. E esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Se alguém perguntar para você qual é a fé principal, a coluna fundamental da fé cristã, é a Santíssima Trindade. Um Deus em si, que se torna Deus para nós em Jesus Cristo, revelando pelo Espírito Santo a face misericordiosa do Pai. É um mistério que nós não vamos compreender totalmente, mas podemos tocá-lo pela fé. Ele ficou mais claro com Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos o nosso Papa atual, Papa Leão XIV, que desde o início se mostrou muito convicto da doutrina e dos ensinamentos da Santa Igreja. Nas suas falas iniciais, ele já disse que nada sobrepõe a Cristo, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E esta é a pregação da igreja. A igreja não prega uma ideia, uma filosofia, uma regra moral. A igreja prega uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. E que Deus lhe dê força para continuar no pontificado longo assim, porque o mundo de hoje não tolera mais a Santíssima Trindade. Qual o problema que aí está? O problema é que talvez na cabecinha de alguns já entrou, é que o importante não é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. O importante é crer. Hoje em dia, este é o discurso. O importante é que você tenha fé.
Não tem problema se você é católico, se você é evangélico, é protestante, é espírita, é da Umbanda, você pode ser de qualquer coisa. O importante é crer. Aí as pessoas vão dar a cartada final da ignorância magna. Porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Esse é o discurso da ONU. É o discurso da nova ordem mundial. É o discurso de católico raso e cristão descomprometido. Esse é o discurso. Porque se você aprofunda no mistério da Trindade, aí, meu filho, prepare, porque o pepino está posto. O problema aí está. Porque se você acredita no mistério da Trindade, e que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne, ou os outros estão errados e nós estamos certos, ou eles estão certos e nós estamos errados. Não há como os dois estarem certos, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que nós somos cristãos católicos, porque nós acreditamos que Jesus Cristo, como disse Pedro, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se você busca as outras religiões todas, as grandes religiões do mundo, tem o túmulo lá de quem começou o negócio. A pessoa está sepultada lá. Se você vai no Santo Sepulcro, Jesus ressuscitou. E nenhum dos outros, que fique claro isso, que nenhum dos outros se atribuiu a si a divindade. Nenhum. Nem Confúcio, nem Buda, ninguém, Maomé. Nenhum desses diz: eu sou filho de Deus. Não, se colocaram como profetas, como iluminados. Mas quando você vê Jesus Cristo, e ele pergunta para os discípulos: quem sou eu? E Pedro vai responder: tu és o Cristo, Cristós, ungido, Mexiá, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Emanuel, é Deus conosco. Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi homem que te revelou isso. Não é homem, meu Pai que te revelou isso. Por isso que eu vou te dizer: sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Então o cristão, ele acredita que Jesus Cristo é a plenitude da revelação do Pai, porque ele é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e é Jesus Cristo e não outro. É Jesus Cristo que virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Li uma frase essa semana, pesada, mas verdadeira, que um dia Jesus se encontrará de novo com Pilatos. Só que neste dia é Jesus quem vai julgá-lo e não o contrário. Esta é a nossa fé. E é um perigo ter esta fé, porque não se aceita mais um discurso desse. Qual que é o discurso? Tudo é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez. É por isso que quando o cristão católico, ele entende com profundidade o que significa o mistério da Trindade, toda a sua vida se ordena a este mistério e a não a outros. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. Claro que não é o seu caso, claro que não é. Mas um cristão que acha que Jesus é um cara legal, porque hoje, principalmente nos tempos que estamos vivendo, eles pregam cada vez mais Jesus e cada vez menos Cristo. Porque o bom é você falar Jesus Cristo. Se você vê os atores globais, esse pessoal que não tem religião, mas que acha Jesus assim, legal, eles falam de Jesus. Eles citam até
alguns versículos soltos da Escritura, fora de contexto, até tatuam o rosto de Jesus no braço. Mas quando você conversa com essas pessoas, eles colocam Jesus no balaio. É Jesus, é Buda, é Confúcio, é Maomé, e os que vão aparecendo, joga tudo no balaio. Todos esses apontam para Deus. Mas quando você diz Jesus Cristo, não há um outro Cristo. Não há um outro Cristo. Eu já preguei isso aqui, mas vale a pena lembrar. O nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus, é Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Nós falamos Deus salva, Yeshua. Cristo é um título pós-pascal. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é ungido do Pai. Por isso que no batismo de Jesus, ali aparece a Santíssima Trindade. Quando João joga água na cabeça de Jesus, o céu se abre, desce o Espírito em forma de pomba e ouve a voz do Pai: este é meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Ali nós temos a revelação da Trindade: o Pai na voz, o Verbo no homem, o Espírito na pomba. Deus está dizendo: este é o meu Filho. Ou seja, este Jesus, ele é o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Nas faculdades, nos trabalhos, é só Jesus. É um homem de Nazaré, que passou pelo mundo, chinelo de couro, fez uns milagrinhos, pregou, love, turminha, os ursinhos carinhosos, eles ficam nisso aí. Mas quando você entra numa teologia profunda, no mistério da Trindade, quando você reza o credo, quando você reza o credo niceno-constantinopolitano, do concílio de Niceia e Constantinopla, contra Ário, o arianismo, que falava que Jesus não era filho de Deus, que Deus é só o Pai, e a igreja confirmou a fé trinitária. Quando você entra na Trindade, você verá que Jesus, ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso, qual é a missão da igreja? Testemunhar o Cristo e trazer para a barca de Pedro aqueles que numa reta intenção, levando uma vida reta, ainda não chegaram à plenitude da verdade que é Jesus Cristo. Então, celebrar, meus irmãos, o mistério da Trindade é olhar para Jesus Cristo e dizer: só Ele é Filho de Deus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós, graças a Deus, nós temos a plenitude da verdade, e a responsabilidade sobre nós pesará mais, a chibata sobre nós pesará mais, porque a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Um canibal, que nasceu lá, ninguém sabe aonde, nunca ouviu falar de Cristo, ele será julgado na verdade da cabeça dele. Alguém que está em outra religião, nunca ouviu falar de Cristo, será julgado na verdade dele. Mas a igreja diz que em todas estas há ali os sinais das sementes do verbo. Uma pessoa que não é cristã, mas ela pratica na fé dela uma bondade genuína, esta bondade é fruto da bondade de Deus, que se revela plenamente em Jesus Cristo. Sem a pessoa saber, ela tem a semente do verbo, da palavra, que é a encarnação do verbo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E é esse o discurso que nós ficamos um tempo sem ouvir, mas que o Papa Leão veio rugindo e colocando as coisas em ordem, defendendo a família, falando do casamento católico, defendendo a doutrina da igreja, sendo fiel à patrística, aos documentos eclesiásticos. Ah, padre, mas eu não sei se é assim que funciona. Eu acho que a igreja deveria se adaptar aos tempos modernos. Exatamente, esta é a intenção do demônio, esta é a intenção do mal. Porque a igreja, ela tem que ser um sal,
E se o sal perdeu o sabor, ela serve para quê o sal? Para ser jogado fora, pisado pelos homens. Se a luz não ilumina, ela serve para quê? Se a igreja no mundo de hoje não for o contraditório, se nós não remarmos contra a maré, talvez nem cristão nós somos, porque Jesus, ele é contraditório aos valores de hoje. A família bíblica é contraditória às famílias de hoje. O matrimônio cristão católico é contraditório com os valores do mundo. O voto da castidade, da vida de oração, da busca de santidade, a mortificação, a confissão, a conversão, vai tudo contra o mundo de hoje. Hoje não vale ser santo, hoje vale ser feliz. Se você é feliz, você pode vender alma para o demônio, ninguém pode falar nada. Você está feliz? Vai que é tua. Não é assim para nós cristãos, não é assim para Jesus Cristo. É por isso que celebrar o mistério da Trindade é você compreender que o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente, ele se revela plenamente em Jesus Cristo. E para o escândalo, para quem não é cristão, e morre numa cruz. Eu posso dizer, Deus morreu na cruz para me salvar, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho eterno do Pai. Lembro-me e partilho com vocês brevemente a história de Santo Agostinho, estudioso, teólogo, que queria entender o mistério da Santíssima Trindade. E muito inteligente, começou a estudar, começou a ler, começou a escrever, começou a pesquisar, foi fundo nos textos bíblicos, e claro, a cabeça fervia. Ele parava um pouco, descansava, voltava ao estudo. Numa dessas, de conhecer e descobrir, desvelar o mistério da Trindade, ele vai andar numa praia, a praia deserta. Agostinho, ele era bispo de Hipona, né? Estava andando ali, e ele vê de longe um menino, uma criança, e ele, para descansar a cabeça, ele fica olhando aquela criança. Ele vê que a criança vai na praia, vai no mar, volta para a praia, vai no mar, volta para a praia. Falou, mas o que aquele menino está fazendo? Ele vai chegando perto, a hora que ele se aproxima daquela criança, a criança tinha feito um buraquinho na areia, ele estava com um dedal, aquele dedal de costureira, na mão. Alguns, a ilustração original fala de uma concha. Por isso que nos paramentos da igreja tem aquela concha de Agostinho, não é um dedal, a concha, um recipiente, não é? Papa Bento gostava muito da concha de Agostinho, né? Então ele vai pegar aquela conchinha, ele vai até o mar, pega aquela água e vira no buraquinho. Vai até o mar, pega a água e vira. E Agostinho olhando aquilo. Só que o menino não se cansava, e Agostinho perde a paciência. Ele vai dizer, menino, que fazes? Ele respondeu, não vês? Colocarei todo este mar neste buraquinho. Agostinho tem uma risada e falou assim, que isso? Isso é impossível. Você nunca vai colocar esse mar nesse buraquinho. E o menino, de mãozinhas postas, respondeu assim, pois é, Agostinho, é mais fácil eu colocar o oceano nesse buraquinho do que você, com a sua pequena mente, compreender o mistério da Trindade. E ele some. Não era um menino, era um anjo. Era um anjo. Então Agostinho tem isso nos escritos dele, que o mistério da Trindade é um mistério, e não é para ser entendido plenamente, mas para ser adorado. O que nós sabemos é o que Jesus Cristo nos revelou. Permita-me, meus irmãos, finalizando a nossa reflexão, e você que está em casa, depois você pode ler durante a semana o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo
232 a 260. Tudo isso fala sobre a Santíssima Trindade. E eu quero citar aqui para os senhores o dogma da Santíssima Trindade em 3 parágrafos. É o parágrafo 253, eu vou ler uma frase apenas, 254, eu vou ler uma frase, e 255, eu vou ler outra. Não vou ler o parágrafo todo, que é bem extenso. Mas o que a igreja nos ensina são 3 pontos a respeito da Trindade. Faz para a gente guardar. Sobre a Trindade, 3 ensinamentos. Primeiro ensinamento, a Trindade é una. Existe um só Deus. E aqui vai dizer, as pessoas divinas não se dividem entre si. A única divindade, mas em cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é Deus por inteiro. O Filho é Deus por inteiro. O Espírito Santo é Deus por inteiro. O segundo ensinamento, as pessoas divinas são realmente distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai e o Filho. É aquilo que nós chamamos de ação própria e ação apropriada. É próprio do Pai criar, é próprio do Filho salvar, é próprio do Espírito santificar. Quando eu olho para a cruz, eu não posso dizer, o Pai morreu na cruz, não. O Espírito Santo morreu na cruz, não. Jesus Cristo morreu na cruz. E quando Ele está morrendo, outra manifestação da Trindade. Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. E o Filho, Jesus, se entrega ao Pai, Criador, Pai dele, o Espírito. Olha, a Trindade, né? Então, as pessoas são distintas entre elas. E o terceiro ensinamento, elas são relativas uma à outra. Ou seja, o Pai ama totalmente o Filho, que ama totalmente o Pai, e o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é o Espírito Santo. Então, primeiro ensinamento, um só Deus. Tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho e ao Espírito, e assim as outras 2 pessoas da Trindade. Segundo ensinamento, um não é o outro. Terceiro ensinamento, um está totalmente voltado para o outro. Então eu quero ler 3 frases, que certamente nós não vamos entender, mas é um mistério para adorar. Vou ler devagar. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. Não são 3 deuses, é um só Deus. Mas a igreja vem nos ensinar, aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai e o Filho. É o segundo ensinamento. Aí vem o terceiro ensinamento. O Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. São 3 expressões que parece que se contradizem, mas revelam o mistério. Na missa da manhã, não vou entrar nisso agora, mas eu falava algumas comparações, analogias, por mais que sejam imperfeitas, nos ajudam a compreender a Trindade. Vou só citá-las aqui. Nós temos Santo Agostinho, que vai falar da alma humana.
A alma humana, ela tem 3 potências: é a memória, a inteligência e a vontade. Memória, inteligência e vontade. Não são 3 almas. Você tem 3 almas? Não, é uma alma só que ela tem essas 3 nuances. São Patrício, ele compara a Trindade com um trevo de 3 folhas. O trevo é mas ele tem 3 folhas, seria Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comparação, mas um pouco complicada, porque a folhinha que é o Pai não seria a folhinha que é o Filho, e na Trindade o é, mas ao mesmo tempo que o é, não é. Então é só uma analogia. Há uma outra comparação de Santo Tomás de Aquino, que é uma chama só e 3 velas acesas juntas. Aquela vela, aquela chama é Deus, e cada vela seria uma pessoa. É uma analogia, mas é também problemática, porque se você separa as velas, você tem 3 velas, na verdade é um só Deus, as pessoas que são 3, aí seria apenas uma chama, se assim podemos olhar. Um outro é a água, os estados da água, não é? É o estado líquido, sólido e gasoso. É uma água só em 3 estágios, e daí por diante. São exemplos, não é? Só para nossa mente ficar um pouco mais confortável. Mas a certeza, meus irmãos, que o mistério não se explica, o mistério se adora. E cabe a nós o quê? Olhar para a Trindade como comunhão de amor. Estava vendo um trecho, eu não vi o trecho todo, da homilia do Papa Leão hoje na Basílica de São Pedro sobre a Santíssima Trindade. E de tudo aquilo que ele falou, ele disse aquilo que a igreja sempre prega, que a Trindade é a verdadeira comunidade. Na Trindade não existe solidão, existe comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo. E o que nós podemos aprender com a celebração da Santíssima Trindade? Que Deus é amor. Deus nos criou por amor, o Pai. Deus nos salvou por amor, o Filho. Deus nos santifica no amor, o Espírito Santo. Quando nós rezamos, o pelo sinal que rezamos na missa, uma cruz na testa, uma na boca, uma no coração. Deus Pai é a origem, é o pensamento, a maneira de pensar. Jesus Cristo é a palavra, por isso a cruz na boca. Ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus. O Espírito é no coração, o sentir, as opções, a atitude. Então é uma vida trinitária. Se você presta atenção na Santa Missa, a missa é toda na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. A saudação do Padre, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão no Espírito. Vem o ato penitencial, o Kyrie eleison, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Depois cantamos o glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O oremos é sempre ao Pai, Deus eterno e todo-poderoso. Te pedimos isso por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, Trindade. A própria celebração da Eucaristia, a consagração, o momento da epiclese, quando o Padre clama o Espírito Santo, ele vai dizer: ó Pai, vos pedimos, envieis o vosso Espírito Santo, para que este pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Pede o Espírito Santo, que é enviado para o Pai, para que possamos comungar o corpo e o sangue de Cristo. A expressão, o Senhor esteja convosco, Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, são 3 vezes, antes da palavra, antes do prefácio, antes da bênção final. Os céus e a terra proclamam a santidade de Deus, dizendo: Santo, 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 quer dizer, Deus Santíssimo, aqui no caso também Trinitário. Então cabe a nós, meus irmãos,
formarmos comunhão. Comunhão na nossa família. Comunhão, vocês que são casados. Comunhão com seu irmão, com a sua irmã. Comunhão no seu namoro. Comunhão no seu trabalho, na sua faculdade, na sua sala de aula. Ah, padre, mas todo lugar tem pessoas difíceis. Que não seja você. Você é a pessoa da comunhão, porque você vive a Santíssima Trindade. Você tem comunhão com os outros. Você busca comunhão com os outros. E finalizo com aquilo que o Catecismo nos traz sobre a Trindade que se revela, que reconcilia, que se une àquele que afasta o pecado. Meus irmãos, não há como ter comunhão com Deus se nós temos comunhão com o pecado. Não há como da mesma fonte sair uma água salgada e doce ao mesmo tempo. Não há como, a não ser que você me mostre como que você consegue fazer isso. Como que você pega um copo sujo e vai colocar uma água limpa e mantém a água limpa num copo sujo? Tanto é que se você vai a algum lugar e pede um copo de água e eles te servem um copo sujo, você vai dizer: não, mas esse copo está sujo. A pessoa: não, está sujo só por fora. Alguém que bebeu, estava com a boca aí de batom ou ferida, pega para o outro lado: eu te garanto que a água está limpa. Falou: não, eu não quero essa água. Mas que água que é essa? Esse copo está sujo. Ou seja, qual que é o copo, meus irmãos? É a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa existência cristã, é a nossa prática católica, é a nossa intimidade. Qual que é a água? É o mistério da Trindade. E não há como você viver intimidade com Deus, que é Pai, Filho e Espírito, se você não purifica a si mesmo, se afastando do pecado. É por isso, não é o seu caso, pelo menos espero que não. É por isso que muitas pessoas praticam a fé católica, praticam a liturgia, mas não têm intimidade com Deus. Uma coisa é você vir à igreja, uma coisa é você participar de missa, outra coisa é você cumprir o rito, outra coisa é você ter intimidade com Deus. Se você não romper com o pecado, não há como você ter intimidade com o Pai Criador, com o Filho Salvador e com o Espírito Santificador. A nós cabe buscar essa intimidade com o primeiro dom, o mais simples, o temor a Deus. Aqui, meus irmãos, fica a sugestão para a sua oração da manhã. Ótima oração da manhã, curta, mas poderosa. Quando você acordar, diga assim: hoje eu quero ter um dia de intimidade com a Santíssima Trindade. Onde quer que eu vá, eu vou me portar como filho de Deus Pai. Eu sou filho de Deus Pai pelo meu batismo. Onde eu for hoje, as pessoas com quem me encontrar, eu vou me comportar como alguém que já foi remido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me banhou. Eu sou uma pessoa salva em Jesus Cristo. Eu vou me comportar assim. No dia de hoje, eu vou tratar o meu corpo e o corpo das pessoas. Eu vou me tratar e tratar o outro como templo do Espírito Santo. Meus irmãos, só nós aqui. Você olha uma pessoa e em questão de milésimo de segundo você pensa assim: ele é filho do Pai, é salvo por Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo. Como que eu vou tratar uma pessoa dessa? Como que eu vou tratar uma pessoa dessa? O motorista do ônibus, o caixa do supermercado, o carteiro, aquela senhora que dá varrendo a rua, ao seu pai, o seu irmão, sua namorada. Esta pessoa é filha de Deus Pai, é salva por Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo. Como que nós vamos tratar uma pessoa dessa? Então veja, meus irmãos, Trindade,
não é explicação teológica, não é compreender o que é um mistério, porque um dia o veremos face a face. Trindade é vida diária, é prática cristã, é rotina católica. Se eu sou, o outro também é chamado a ser. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. Maria não é deusa, mas Nossa Senhora é o melhor exemplo que nós temos de alguém que foi íntima da Trindade. Ela é filha do Pai, é mãe de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Nós podemos pedir: Mãe, ajuda-me, ensina-me a estar no coração da Santíssima Trindade, para que este mistério esteja também no meu. Ao Senhor Jesus, que nos revela o mistério da Santíssima Trindade, a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Que Ele nos ajude a viver este mistério a cada dia da nossa vida, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos contemplá-lo face a face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.